Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Gabriel, estamos aqui na sala de reunião, também agora virou podcast da Arco Construtora, ou seja, aqui no Casa e Café Cash. E hoje, nosso primeiro convidado, o ilustríssimo Newton Feitosa, está aqui com a gente. E é isso. E aí, Newton, tudo bem com você? Tudo tranquilo, em paz? Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Diego? Tudo bom, Igor? Tudo bom, meus amigos e as pessoas que estão aí nos assistindo, nos vendo. Muito obrigado pelo convite, primeiramente, né? Vim de longe para a gente ter essa conversa, esse bate-papo, mas me sinto honrado de estar aqui conversando com vocês. 3 grandes profissionais e 3 grandes amigos aí. Bora com tudo pra gente conversar e bater um papo bem massa aqui hoje. O papo hoje vai ser bem descontraído, a gente já se conhece há um tempo, Sim. né? A gente começou essa ideia de ir para o alto padrão através do Newton, que a gente queria preparar terreno, né, Newton? Para poder pegar Com voos certeza. maiores, digamos assim. Perfeito. E, para começar, a gente queria saber, né, Diego? Com certeza. Quem é o Newton? Quem é esse cara? Não o Newton Feitosa Engenharia. A gente quer saber quem é Como o Newton pessoa. como pessoa. Não é o NF Engenharia, que a gente vê tanto no Instagram. Quem é o Newton Feitosa, o nosso amigo que a gente já conhece, mas que o público também quer conhecer, né? Isso, a gente queria saber de ti quem é o Newton. Massa. E um dos pontos que eu acho muito massa do Casa e Café, né, é que tem esse papo realmente descontraído e a gente pode ter um papo bem massa sobre tudo isso. Então, o Newton é uma pessoa que ama família, ama Deus, ama amigos, ama viajar. E uma pessoa que é alucinada também por trabalho. Então, aquilo que vocês veem, o NF ali é uma pessoa que está ali no dia a dia e realmente isso é minha vida, né? Mas eu valorizo muito pessoas, valorizo muito minha família. Minha família é o maior bem que eu tenho. Valorizo muito a igreja, valorizo muito Deus, porque sem Deus a gente não é nada. Verdade. Com certeza. Então, são pilares que são extremamente importantes, que construíram ao longo dessa caminhada, ao longo desse processo, o meu caráter, né? E que me fizeram estar onde eu estou. Seja na engenharia, seja na minha vida pessoal, profissional, enfim. Sim. E assim, Newton, tu tem quantos anos? Pode Cara, dizer? tenho 24 anos, né? Sou de Fortaleza, Ceará. E estou aí desde meus 16 anos dentro de obra, né? Pô? Já tem a afinidade há um bom tempo, 8 anos já aí no mercado, né? E eu admiro muito isso, que é sem medo de começar a trabalhar, né? Porque hoje em dia o pessoal quer começar a trabalhar já quando está formado, ou deixa para começar a trabalhar mais velho um pouco, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, né, Diego? Que muitos profissionais que querem ingressar aqui dentro, trabalhar na Arco ou em outra construtora, às vezes falta ainda aquela questão do estágio, de ter aprendido, ter passado por outros lugares, experiências, para poder, como profissional, né, Newton, tá podendo entregar melhores resultados. Porque assim, tanto na arquitetura como também na engenharia são faculdades que requerem de muita prática, né? Você ter vivência de obra, saber algum detalhe, tentar desenrolar algum problema que deu, não ficar dependendo apenas do mestre de obra, do engenheiro superior, enfim, né? E aí essa questão do estágio é bem importante, né? Porque você consegue já ter esse contato, né? Essa experiência que já sai na frente de muitos outros estudantes. Perfeito. E na hora do estágio você está aprendendo e está executando com o CREA dos outros, com o CAL dos outros. Ou seja, você consegue trazer um resultado de experiência para você sem pesar no seu bolso. Sem dar aquele quando problema. a gente está no campo de batalha, vai pesar bem mais no nosso bolso, né? Com certeza. E aí, Newton, a gente queria saber também de ti como foi assim que, cara, hoje, para quem não sabe, o Newton recebeu agora um prêmio, né? O número 1 do Brasil, um prêmio nacional. O cara é referência, né? O cara é referência. O cara do alto padrão. O cara do alto padrão, o cara não está aqui à toa. E aí, Newton, como foi que você se interessou a ir para o alto padrão, né? Porque assim, geralmente eu digo muito assim, nós aqui da Arco, a gente começou pequeno, foi indo. A nossa história você já sabe, que a gente começou, não colocou nem um centavo. Hoje a gente já está no outro lugar, digamos assim, de fala, inclusive. Sim. Mas a gente sempre olhou assim, cara, e o Newton, como foi que ele foi para esse padrão, né? Foi para o alto padrão, enfim. A gente queria saber disso de ti. Cara, o meu sonho, Gabriel, quando eu era mais novo, era ser contratado pela empresa que eu estagiava. Certo. Meu sonho era esse. Eu estava ali nos meus 20 anos para 21, perto de me formar. E o meu sonho era ser contratado pela empresa que eu trabalhava. Uma empresa multinacional, mais de 6.000 colaboradores no Brasil inteiro. E aí, perto de eu me formar, faltando 3 meses, a empresa chegou para mim e falou assim, Newton, assim que você se formar, você vai ser desligado da empresa. É um E baque, aquilo né? ali tirou o meu chão.
total. Aquilo ali, meu O amigo. que eu vou fazer da minha Foi vida o que é que eu agora, vou né? fazer da minha vida? Eu só vi aquilo ali como opção, como oportunidade, né? Sim, sim. E aí, depois desse momento, eu vi assim, cara, vou ter que fazer minha empresa acontecer. Porque eu tinha minha empresa, mas ela era como um bico para mim. Eu fazia reformas, eu fazia projetos, então era um bico para mim. E aí, depois desse momento, eu disse, cara, agora eu vou me dedicar 110% na minha empresa Sim. e fazer acontecer. Então, assim, foi uma caminhada que não foi fácil. Inclusive, antes de entrar no mercado de alto padrão, eu fiz o inverso do que o pessoal faz, que é o quê? Muitas pessoas querem entrar no mercado para entender o mercado. E errando durante o processo. Eu fui um pouco diferente. Eu quis o quê? Entender o mercado. Cara, quem são os meus concorrentes? Sim. Quem faz o que é certo? Porque se o mercado está girando, tem coisa que faz certo. Um grande mito que eu tinha na minha cabeça, lá atrás, talvez muitos que estão nos assistindo aí tenham também, que o alto padrão, você precisa ter um alto padrão, apenas um alto padrão de qualidade para entrar nesse mercado. Sim. Vocês que estão nesse mercado também, vocês sabem. Né? O alto padrão ele envolve vários outros pontos. E eu vi que o maior gargalo que se existia nesse mercado era o quê? As empresas não conseguiam entregar obras no prazo e no custo. Sim. Então eu disse, cara, se eu fizer o básico como engenheiro, o básico como empresa, eu vou me destacar de outras empresas. Agora o mundo precisa saber disso. Como é que o mundo vai saber disso? Aí eu fui para outra vertente ali, mostrando tudo o meu dia a dia e a minha empresa e o crescimento da minha empresa pelo digital. Né? Até algumas pessoas, quando se rolarem aí no meu Instagram, lá embaixo, né, vão ver aí reformas minhas e tudo. Eu bem novinho aí, com 18, 19 anos. Desenrolando, Inclusive, correndo tá com a atrás. barba para dar esse aspecto de mais velho, né? Correndo Meter esse óculos aí. É. Estilo, Igor, vai. Ah, Tem estilo, Igor? tem um pouco. Pouco, O pessoal sabe. Vou melhorar, né? Tem alguma pergunta aí pro Nilton? Cara, Diferente. Cara, assim, o que eu vi no Newton que ele falou, né, é bem verdade, porque não só também a questão do fazer o correto, que é o básico, é entregar no prazo, entregar no custo. Mas eu vejo também, e a gente aprendeu com ele uma parte disso, que foi a questão do atendimento, né, do que você transmite para o cliente. Né, e o Newton ele pode até falar melhor, mas o que você oferece para o cliente do alto padrão também conta muito com aquilo que leva ele a fechar contigo, né? Para ser um diferencial já logo de cara quando ele vem te procurar. Entendeu? O primeiro maior erro que as pessoas cometem, né, quando estamos falando de alto padrão, é querer enviar uma proposta, um orçamento pelo WhatsApp. Cara, nunca façam isso, pelo amor de Deus. Não façam isso, porque na hora que você faz isso, o cliente, por mais que você bote toda uma geração de valor que você tem, o cliente ele vai lá pro final, ó, e olha só o preço. Isso, exato. Eu perdi já cliente porque eu não quis enviar a proposta pro cara e eu não mostro. E é o quê? Isso é algo, Gabriel, e Diego e Igor, isso é algo que é um dos pilares da minha empresa. Eu preciso mostrar valor para o meu cliente para depois ele chegar até mim. Isso. E eu atuo como especialista. É igual um ponto. Antes de vir para cá, para Sobral, eu fui levar o meu carro para fazer revisão. Eu só levo meu carro para fazer revisão na BMW. Só levo na BMW. Por quê? Porque a BMW é especialista em carro BMW. Se chegar um Fiat Uno lá, ele não vai fazer. Se chegar um Range Rover, ele não vai fazer. E aí a gente pensa o quê? Perfeito. Eu vou estar perdendo dinheiro. Sim. A BMW está perdendo dinheiro porque simplesmente a BMW só pega BMW. Não. Ela consegue cobrar mais caro porque ela é especialista em BMW. Com certeza. Então, aquele Fiat Uno que ela não pegou, aquela Range Rover que ela não pegou, ela consegue deixar mais robusto, né, a questão do trabalho dela, né? Eu acredito muito nisso. Isso a que- gente no alto padrão. Claro. Com E o certeza. atendimento, eu acredito que, por exemplo, na nossa parte aqui, né? A gente sempre, na hora de fechar o contrato ou apresentar a proposta orçamentária, sempre vai os três. Por quê? Porque o cliente já entende que, opa, eu não me dirijo a uma pessoa, eu me dirijo a uma equipe. Um grupo de pessoas que está aqui, um do meu lado. Um é um arquiteto, do outro lado o engenheiro, e eu estou ali no comando financeiro, digamos assim, para tirar alguma dúvida sobre financiamento, inclusive, né, que eu faço parte lá do grupo. Então, assim, eu acredito muito que passar o orçamento sem explicar o que ele vai receber, o valor agregado da obra, eu acho que ele não entende a segurança que está por trás daquilo. Sim. Eu, com certeza, acredito que ele não fecha. O Só cliente- pegando o gancho do Gabriel, essa questão de proposta ela é muito complexa, né? Tanto como obra é a proposta, porque envolve diversos fatores, setores, desde o serviço preliminar e para o cliente, ele é leigo, ele não entende isso, né? Ele precisa realmente parar, se desligar do mundo, vir aqui, ter paciência, a gente apresentar o passo a passo, até porque
depois ele vai sentir algumas dúvidas e vai começar a questionar, cara, como é que eu faço isso? E se acontecer aquilo? E até a E gente aí- passar essa segurança, né, pra ele. Então, Só pra você ter ideia, Nilton, só te interrompendo rapidinho, a gente tem um cliente aqui, que eu não vou falar o nome e tal, mas rapaz, ele teve um problema muito grave, comprou a casa, depois subiu os preços durante a pandemia, o cara fez o distrato, e aí ele teve um problema. Antes de fazer o distrato, só pegando o gancho, né? Ele não quis fazer logo o distrato. Ele chegou pro cara, não, vou aumentar o preço. Porque aumentou o preço na pandemia, eu vou aumentar o preço da sua casa. Só que assim, não foi só isso. Foi a obra que era para ir assim, foi assada. Enfim, a questão a gente pegou esse cliente, rapaz, ele era muito travado, com muito medo e tal, e tal, e tal. E hoje, graças a Deus, a gente vai iniciar a obra dele. que massa. E vai iniciar a obra dele com que pé? Pô, tá aqui o alvará, tudo bem direitinho, regularizado, toda a documentação ok. Massa. O A financiamento compra do tudo terreno, ok. a gente auxiliou fazendo o contrato dele, Sim. que é onde eu entro, né? Fizemos tudo bem direitinho, hoje bacana e tal. E aí você consegue criar, né, o vínculo com o cliente. Ou seja, às vezes, pequenos serviços que você faz para o cliente que ele vê valor, ele, opa, não, esses caras aqui são diferentes. Apesar da idade, apesar de não ser de uma série Sim. de coisas que o cliente ele vai tentar ver tudo, né? São várias objeções que aparecem na cabeça dele durante o Isso. processo, né? E aí, quando você vai prestando um serviço de valor agregado pouco, né? O valor que eu digo o preço, mas de muito valor para o que ele deu, questão de que você com certeza passa segurança para o cliente, Sim. isso aí, cara, te torna quase que assim, fechamento de negócio. Porque o cara vai se sentir seguro de estar fazendo. Ó, se eu conseguir fazer o projeto complementar, se eu conseguir fazer com que eu contratasse da melhor forma o meu terreno, isso tudo faz com que ele Viabilizar o orçamento, né? Isso, passa um orçamento detalhado, tal. Isso faz com que o cliente se sinta mais seguro, né, de estar fechando com a construtora. Você concorda com isso? Com certeza. E o ponto que você está citando, a nível, Gabriel, de estar os três num ambiente desse, é extremamente importante, né? Na hora do fechamento de contrato com o cliente. Porque o cliente, na hora que ele senta do lado de cá, ele consegue enxergar os pilares da obra dele. Ele consegue enxergar o coração da obra dele, que é o financeiro. Ele consegue enxergar a engenharia, que é o cérebro da obra dele. E ele consegue encontrar aqui o sonho e um planejamento daquilo sonho que vai mesmo. ser materializado. Né? Então, esse ponto está muito junto, né? A gente já até conversou várias vezes sobre isso. Isso tudo estar dentro de casa é muito importante, porque o cliente, por mais leigo que ele seja, já comentei até isso com vocês, ele sabe de duas coisas. Que toda obra é sinônimo de dor de cabeça e que todo engenheiro briga com o arquiteto. E aqui não tem isso. Eu costumo até dizer o quê? Briga, né? Tem às vezes uma briga, só que não sai daqui, né? Não sai daqui. Não sai daqui. O foco total é no cliente. aqui, é a mesma tentar coisa. resolver o problema do cliente. Minha A gente irmã é se arquiteta mata, mas... também, Sim. né? E a gente tem as mesmas brigas de engenheiro arquiteto? Tem, obviamente. Mas as brigas não saem dali, as brigas não chegam até o cliente. E Perfeito. a importância de você ter bons parceiros é isso. Tá? Eu já peguei obra também, só para vocês terem uma noção. Que na obra, a equipe que chegou depois, uma equipe de interiores chegou depois, quis, para poder cobrar um valor mais alto, botar serviço no meu defeito. E eu cheguei e fui lá falar com o cara, bora lá, querido, vamos olhar aqui. Qual é o problema que está havendo? Fui lá, olhei, passo a passo, medi com ele, mostrei para ele por A mais B que estava certo, que estava correto. O cliente tirou, foi ele da obra, meu amigo. O cara, porque disse assim, não, eu disse, e meu amigo, não vou falar o nome do cliente também, Sim, obviamente, mas, falei pro cliente, ele está querendo cobrar mais na sua obra e está trazendo mais dificuldade. É isso que está acontecendo, porque está tudo correto. Criando dificuldade para vender Vender facilidade. facilidade. Aconteceu uma coisa parecida com a gente, numa casa que a gente entregou, que o cliente contratou para a instalação de ar-condicionado, estava fora do contrato, né? Parte de instalação de ar-condicionado. Só que a gente deixa o ponto, né? O ponto Sim. do ar-condicionado e tal, com a fiação. Passagem. A gente deixa o dreno corretamente no local e tudo, devidamente pensado, para não ficar aquele dreno exposto, pingando. Pingando do lado de fora da até porque não casa. é coisa de alto padrão, né? Sim, com certeza. Aí o cara do ar-condicionado, por ser mais fácil, colocar em outro local, começou a botar defeito, né? Como é que o cara bota um ponto desse aqui, nesse local aqui desse ambiente, em cima de um local onde pode pingar, e eu, peraí. Pingar não Pingar pode. não pode. Ou essa máquina está com defeito, né? Ou não tem um dreno. Não tem um dreno. No caso, E o tinha um dreno e a tem um máquina dreno, era nova. entendeu? Então, Então o cara queria botar vários empecilhos,
falou da calha, que Tem demais que no o nosso ponto do mercado. ar-condicionado Isso aí. tá em Tem cima muito, da cara. calha, Tem entendeu? demais. Tem Aí aí eu tive que falar com o cara, expliquei pro cliente e tudo. Tive que mostrar como tu fez para poder... Só lembrando aqui, dando um sinal, ó, obra é dor de cabeça. Sim. Por isso, escolha um especialista. Eu sempre Perfeito. digo isso. Rapaz, se você não, eu digo isso. Olha, quando chega um estagiário na Arco, um profissional, engenheiro, arquiteto novo, eu sempre digo, olha, a sua função é a mesma que a minha. De todo mundo aqui é a mesma. Evitar dor de cabeça para cliente. Filtrar problemas e resolvê-los. É o mesmo serviço para todos aqui dentro. Sim. Então, tipo assim, o cliente ele tem que ser protegido e blindado, acho que você também faz muito isso, de todo e qualquer problema que possa vir, né? Perfeito. Então, Corretíssimo. tem vezes que aparece uma vigilância, uma supervisão de algum órgão, mas a gente sempre está lá, sempre resolve, sempre dá um jeito. E assim, por isso que às vezes as pessoas têm que entender que o mercado de alto padrão, você pode até complementar, Nilton, se você acha que sim ou não, ele cada vez vai afunilando ainda mais as empresas. Perfeito. Sim. Vai afunilando mais, por quê? Porque o valor é muito alto e se o serviço não for de excelência, vai minando, vai tirando daqui do mercado aqueles que... E lá na Alphaville a gente sabe que tem casos e casos, né, de empresas que Sim. estouraram, estão muito bem e depois o planejamento não seguiu esse Não crescimento e aí... deu Fazendo problema. um jabazinho agora pro meu irmão Nilton, né? A gente, quando a gente estava querendo migrar para o alto padrão, foi um dos nossos pensamentos, né? A gente quer crescer, está crescendo, mas a gente não pode crescer de qualquer forma. Perfeito. Tem que ter o planejamento, tem que ter a melhora dos processos, e a gente foi buscar em quem é referência nacional, né? Hoje, para também estar ajudando a gente E a melhorar. Processos, né? Isso. Ver o que a gente pode estar melhorando. Porque, Checklist de vistoria. cara, infelizmente as pessoas hoje, assim, hoje não, né? Muitas vezes tem medo de procurar ajuda ou se acham muito tem bonzão para querer muito ajuda isso. de fora e tal. Eu não vejo problema nisso, não. E certíssimo isso, né? Até hoje, eu costumo estar fazendo todo ano, todo semestre, todo trimestre, eu tenho um recurso que é tirado das minhas empresas para poder estar utilizando eles em treinamentos. Tá me especializando, eu preciso estar me especializando. A coisa que ninguém rouba da gente é o conhecimento. Né? certeza. Então, só agora eu vou para um curso em São Paulo, tá? No semestre que vem, que o custo é R$70 mil. Então, assim, o Newton que está pagando isso? Não. Quem está pagando isso é a minha empresa. Quem está pagando isso é o setor que eu coloco de investimento, o percentual que eu coloco de investimento para os treinamentos. Né? Então, tudo isso é colocado dentro da empresa e a empresa ela precisa girar. Então, faz um curso, faz um treinamento, se especializa para poder estar alcançando novos patamares. Para poder estar alcançando outros patamares. Isso é extremamente importante. Isso que a Arco fez, né? E visualizou é algo que está 3, 5, 10 passos na frente do mercado. É isso. Até porque, eu até conversando com os meninos nessa semana, chega um momento que a empresa, você está crescendo ali, e seu conhecimento, o padrão, também tem que crescer, porque quando você está lá em cima para poder voltar e reaprender, é muito mais difícil. Porque você já alcançou um patamar que não tem como reverter essa situação. É isso aí. E eu tenho uma pergunta agora para o Newton, que eu queria saber o que significa essa placa Newton Feitosa. A gente cobrou, ali o né? Cauê ali atrás, eu quero saber que placa é esta. Gente, essa placa explique. aqui, viu uma Explique pra quem placa tá vendo aí a gente. para quem tá vendo aqui, né, gente, ó, até segurar aqui para mostrar para vocês. Essa placa aqui é uma placa de 1 milhão, mais de 1 milhão em obras de faturamento aí, né, em contratos fechados pela Arco Construtora. Aí, Então, rapaz. estamos aqui, vim hoje aqui e tive a honra de poder trazer, né, entregar aqui pro Gabriel, Igor, Diego, né, por conta que é uma placa que representa muito o esforço deles durante esse ano, Aí, gente, né, após a consultoria Ó, vai ficar empresarial. no nosso mural ali, viu? Perfeito. Esse prêmio maravilhoso. Gostou, Diego? Gostei. Ficou lindo, né? Lindo, lindo. Eu quero ali Depois a gente vocês quer receber gravando o capacete, também, viu? Volta o capacete, é? Tem que ficar o Como é, capacete Nilton? ali. Depois eu quero ver vocês postando aí, me marcando lá, claro, viu? Pra eu ver se tá Não se aqui preocupe. mesmo. Só espera. Aí, pessoal, ó. É isso. É sobre isso. E aí meus Suor. mentorados já estão me cobrando também, viu, Gabriel? Os próximos capacetes, 5 milhões, 10 É milhões. lógico, 1 milhão, lógico. pouco, né? O negócio é as cores. Eu vou Eu vou encher minha parede de capacetezinho do Nilton. É isso aí, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, É né? isso. Deus quiser. A gente, graças a Deus, esse ano de 2022. Pra quem não sabe, né? A Arco tem 1 ano e. E até, 6 Gabriel, eu meses, queria fazer uma né? pergunta É aqui, isso. interrompendo Sim, vocês. sim, claro. Né?
como é que foi todo esse processo? O Igor já explicou um pouquinho, mas como é que foi todo esse processo para poder realmente falar, agora vamos para o alto padrão, agora vamos atuar no alto padrão, e hoje vocês já estão no alto padrão, a Arco já é uma empresa, considero aqui em Sobral já é uma empresa consolidada, né? Uma empresa que já pega obras, a gente foi inclusive hoje em 2 obras de vocês, muito bem executadas, por sinal, tá? Então, assim, como foi esse passo a mais de vocês para o quê? Queremos ir para o alto padrão e precisamos e vamos colocar o Newton para estar ajudando a gente nesse processo. Como é que foi tudo isso, né? Esse processo realmente. Pronto, foi assim. Teve uma conversa, antes, você lembra, né? Você tinha ido lá no nosso antigo ponto. Sim. E aí, um belo dia, a gente conversou com... o Diego me chamou a atenção, dizendo assim, cara, essas obras que a gente está fazendo de baixo padrão Minha Casa Minha Vida, para nós que ainda estamos na categoria de prestadores de serviço, né? Que você sabe o nosso sonho de ir para a venda, né? Como prestadores de serviço, ela dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, cara, mas para a gente ir para outro patamar, porque, querendo ou não, o baixo padrão, ele pelo menos te ensina muita coisa. Sim. E aí a gente queria, não, vamos para o alto padrão, o que é que a gente precisa fazer? E uma das coisas que eu tinha me lembrado foi de um professor meu, para quem não sabe, eu sou formado em Direito, né? Nossa. E aí um professor meu, que é promotor aqui na cidade de Sobral, ele disse assim, alunos, quem quer ser advogado? Aí, uma pequena parte da turma levantou o braço. E o restante, quer concurso? Aí, a maioria, esmagadora, concurso. Eu quero concurso. Estabilidade. Né? Estabilidade, tá? Aquele negócio todo. Aí ele disse, olha, pois eu vou dar uma dica importante. Se for para você estudar, perder seu tempo estudando, estude para ser juiz. Estude para ser promotor. Estude para ser o melhor cargo. Ele diz assim, mas não vai estudar para ser técnico, não. Estude para os melhores cargos. Aquilo ficou... Depois que o Diego falou, me veio o que ele falou e eu disse assim, cara, se é para eu perder meu tempo, gastar minha energia com obra, então eu quero ir para o alto padrão. E eu tenho capacidade, eu tenho minha equipe, eu confio nos meus 2 sócios e vamos. Nossa. E aí, quando a gente foi ter a ideia de ir para o alto padrão, eu disse, olha, tudo bem que a gente vai para o alto padrão, agora a gente precisa preparar o terreno. Porque eu acredito que você ir estabanadamente, sem planejamento, você não chega em lugar nenhum. É mais importante o foco do que a rapidez. Se você tiver foco, você pode ir devagar, mas você chega. Se você for estabanado sem saber qual é o caminho que vai tomar, meu amigo, você vai quebrar a cara. Perfeito. E passar, até achar o caminho certo, né, vai demorar. Então é melhor a gente fazer a base. E aí, a gente tinha... O Igor é muito fã do teu amigo, eu não sei o nome dele. É o Azei. Felipe. Soares. Pronto, o Igor é muito fã dele, que é do meio da engenharia, né? Sim. E aí, a gente tentou falar com o Vou pedir um autógrafo dele, Newton, viu, Igor? Pra você. Pra assinar no seu braço. O cara é exagerado, mas é que eu gosto do trabalho do cara. Não, conheci o trabalho do... Não, tô brincadeira. Mas você é fã. Porque eu conheci o trabalho do Newton também através do Instagram do Felipe, Sim, né? legal. Isso, o Felipe é um grande parceiro, uma pessoa que eu gosto demais. Comecei a acompanhar tanto o Felipe quanto o Newton, né? Pronto. Nossa. E aí, quando chegou o momento, o Newton é de Fortaleza, tá bem aí, o cara tá trabalhando já no Alphaville, alto padrão. Nossa. E a gente entrou em contato contigo, a sua equipe foi toda muito viajando, né? Tava viajando. A gente tava viajando em João Pessoa. Que massa. Já também atrás de melhorar. Né? Perfeito, a lembrança dele agora foi ótima. Em agosto tu veio, não foi? Sim, em agosto. Pronto. Em julho a gente estava no Grupo Setai. Sim. Inclusive um abraço aí para a equipe do Grupo Setai, o pessoal lá, Laís, né? O André Penazzi. Foi um pessoal que nos atendeu muito bem. Inclusive a gente ganhou ali, tá ali depois a gente mostra aí. O vinho aí da Setai, agradeço imensamente. Ainda não tomei o vinho, a cachaça já foi. Mas a gente teve um contato com eles muito bom, porque os caras revolucionaram o mercado de João Pessoa. Sim. Hoje João Pessoa deve muito ao grupo Guedes Pereira, né? E a linha Setai, que é a linha que o André Penazzi toma mais à frente. E aquele ali deixou a gente muito maravilhado. Por exemplo, a arquitetura feita pelo Léo Maia, né? O arquiteto Léo Maia, o grupo Guedes Pereira, como eles trabalham e tudo. Mas, assim, foi uma coisa que foi uma visita, mas uma visita técnica que não foi uma mentoria, não foi uma coisa que foi uma coisa técnica. Que aí, quando a gente volta... Não foi focado no negócio de vocês, né? A gente visitou
a empresa em si, depois visitamos algumas obras para poder também entender como é que Sim. eram os processos deles, né? Também a gente visitou a Hoffman, né? Hoffman Station com o Jaime. Com o Jaime também, atendeu a gente super bem. E assim, a grande sacada foi justamente porque eles revolucionaram o mercado lá. Perfeito. E aí depois a gente estava nesse período, foi quando o Igor Pronto. falou contigo. Aí sim a gente foi para a prática da mentoria mesmo, para ter a incursão, entrar no nosso modelo de negócio. Porque assim, a gente foi para João Pessoa, né? Visitar a Setai, é uma linha de alto padrão lá muito top. Os caras fazem prédios mesmo assim com arquitetura totalmente diferente, mas a gente tem que começar na nossa realidade. De baixo, Na né? realidade, De baixo. É, na e realidade. A nossa realidade Perfeito. era serviço e residência de alto padrão. E a gente vai procurar quem já tá no mercado consolidado e é referência, e o cara que, consequentemente, ainda dá curso sobre isso, dá mentorias e tal. E eu lembro até antes da gente vir para cá, né, eu e minha equipe, vocês foram lá nas nossas obras, né, visitaram nossas obras, conheceram, isso é muito importante, né, de você, um ponto que eu sempre falo, né, você, o professor de faculdade é aquele cara que ele viveu e vivenciou uma vida acadêmica. Sim, Então, para ele estar ali numa faculdade, ele teve que fazer a graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, até para estar ali. O mentor é algo totalmente diferente. O mentor, ele precisa o quê? Estar no campo de batalha, ter os resultados, você se espelhar nesses resultados e você querer almejar isso aí e chegar junto, né? E conseguir esses resultados também, como vocês estão conseguindo. Inclusive, parabenizo vocês. Cheguei hoje aqui e falei isso, né? Por essa nova sede, por esse novo escritório aqui que está muito alto padrão. Até falei para vocês, né? É um ambiente aqui que a gente se sente realmente muito acolhido. Estou aqui me sentindo muito acolhido. Então, muito obrigado, Arco, por isso. E eu tenho certeza que os clientes de vocês conseguem sentir isso. Porque quando a gente fala do alto padrão, é tudo que envolve por trás, né, de vários pontos. Sim. E um desses pontos é o quê? É o conforto para o nosso cliente. Caramba, será que o meu cliente está se conectando comigo? Sim. Eu tenho que ser um alto padrão para o meu cliente se conectar comigo. Com certeza. Né? Então, assim, muita gente chega para mim e fala assim, Newton, qual é o primeiro ponto que eu preciso investir para eu ingressar no alto padrão? Até falando com pessoas aí, estudantes, engenheiros, né, donos de construtores que estejam aí nos assistindo e queiram entender um pouco mais desse mercado. Sim. Você vai ter que investir no seu branding pessoal. Você vai ter que investir em roupas para você, você vai ter que investir no óculos para você, num relógio para você, você vai ter que investir nisso para você se conectar com essas pessoas do alto padrão. Sim. Posteriormente aí você vai para outros pontos. Aí você vai para um ambiente melhor, aí você vai para um carro melhor, mas inicialmente uma estrutura melhor, como vocês já estão tendo. Então, são passos a mais, são degraus a mais, que isso aí se consegue depois do momento que você vai tendo os primeiros faturamentos. Sim. E a empresa vai começando a girar. Muitas vezes as pessoas têm um pensamento do quê? O que entrou na empresa é meu. A gente teve muito essa conversa, né, Gabriel? Até o Gabriel, quero que fale um pouquinho sobre isso, mas o que entrou na empresa é meu. O que entrou na empresa é do sócio. Não, a empresa ela é uma pessoa. Se a empresa tem 2 anos, ela é um neném. É um neném. Como é que a gente quer que o neném ele sustente todos os nossos funcionários, a nossa casa, se a gente não está dando amor, carinho, ensinando a falar, ensinando aquele neném ali a engatinhar, investindo nele tempo, dinheiro. Então, isso é muito importante. Então, hoje, o capital que entra na nossa empresa, a gente reinveste uma boa parte dele para poder o quê? Crescer a nossa empresa. Né? Só nesse ano de 2022, a gente teve uma ramificação da Newton Feitosa Engenharia e eu abri mais 3 empresas no ano de 2022. Então, assim, são 3 empresas que alimentam a empresa principal, mas são 3 empresas que giram e que estão fomentando e gerando mais negócios. Sim, né? Com certeza. Então, é isso mesmo. Uma das ideias que a gente sempre teve foi o seguinte, meu irmão, tem que ter um dinheiro, fundo de reserva. Sempre tem que ter. Toda empresa tem que ter. Empresa que não tem fundo de reserva tá fadada ao acaso, né? Então é sempre bom você ter essa segurança. Não pode trabalhar com a sorte do mês, né? Não pode. Ele está escutando o Abílio Diniz, ele diz assim, rapaz, é muito melhor você passar no sinal vermelho com cautela do que você passar no sinal verde sem olhar. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Sempre você tem que ter cuidado. Você tem que ver todos os pontos, não deixar nada ao acaso. É melhor você ter segurança no que você está fazendo, né? Financeiramente falando, eu acho que o que a Arco tem de diferente, assim, digamos assim, é porque é muito a gente tem fundos, né? Então, dentro da empresa, eu separei fundos. Tem um fundo do marketing, tem um fundo do treinamento, tem um fundo imobiliário,
De equipamento. que é fundo de equipamento. Então Legal. tem fundos que são porcentagens dentro daquilo que é faturado. Você já consegue visualizar aquilo Sim. ali do teu faturamento, já disponibilizar, né? Isso. Esses pontos. E uma dica que eu sempre também dou para quem está iniciando a carreira é empresário que bota o lucro à frente, certo? Com certeza não vai deixar a empresa quebrar. Mas o empresário que visa só o lucro, né, e esquece de investir, não estou falando só investir na estrutura, mas em conhecimento, em marketing, enfim. Se a pessoa faz esse tipo de coisa e visa só o lucro também, ele está fadado ao fracasso, uma hora ou outra. Né? Perfeito, certíssimo. Então é uma coisa que a gente sempre... Eu até te mostrei, não foi naquele slide que a gente tem, né? Que a gente Sim. mostrei como é que fica, como é E um é o ponto nosso muito- modelo sim. de negócio e tal. E um ponto muito importante é o quê? Que eu gosto sempre de falar. Muitas pessoas acham, e até os próprios clientes que estão nos vendo e nos ouvindo aqui, tá? Lá em Fortaleza, pelo menos, né, a gente teve muitas empresas que tinham um portfólio gigantesco, Sim. mas que não souberam dar esse passo correto e, infelizmente, quebraram. Sim. Eu digo infelizmente porque isso é ruim para o mercado como um todo, é ruim para vocês, é ruim para mim, é ruim para o mercado como um todo. Porque fica ruim para o mercado. Porque gera se insegurança. aquela Gera empresa- insegurança. Se aquela empresa que era grande tinha um quebrou, nome, né? Quebrou. aí o que me garante que essa empresa aqui, que está no mesmo ramo, não vai fazer a mesma coisa com o meu dinheiro? Mas a e ideia é o quê? Aí traz uma responsabilidade muito grande, e aí onde a Arco está certíssima, a Newton Feitosa Engenharia está certíssima, que é o quê? Ter controles e processos. A partir do momento que tu mostra para o teu cliente, ó, o meu cronograma de compras é assim, o meu cronograma físico-financeiro vai acontecer dessa forma, o teu andamento da tua obra tu vai ter ele na palma da sua mão. Na hora que a gente mostra e faz com que o cliente entenda tudo isso, cara, aí a gente consegue abrir a mente dele e fazer com que ele entenda o quê? Pô, é aqui onde eu vou. Porque aqui eu tenho segurança, eu tenho controle. E não mentir sobre como o mercado está. Exemplo, na hora que eu sento com um cliente numa mesa dessa aqui, eu falo a realidade para ele. Se ele fechar comigo, é pela realidade. Se ele não fechar comigo, é pela mesma realidade. Eu sentei uma vez com um cliente, ele falou para mim assim, cara, eu dei um orçamento para ele, era 880 mil, esse orçamento, ele disse que tinha uma outra empresa com 700 mil reais. Eu cheguei na reunião com ele e falei assim, rapaz, eu gostei tanto do senhor que eu vou dizer, tome muito cuidado, porque o que eu vou ganhar nessa obra aqui é 150 mil. Ou seja, o custo da tua obra, só o custo, Sim. dá 730. Como é que o cara está fazendo por 700 mil? Ele não faz mágica. Ele vai ou mudar o teu projeto ou vai te cobrar um aditivo lá na frente. De duas, uma. É É isso aí. matemática. É isso aí. É isso que eu sempre falo, meu É amigo. matemática, não tem como. É uma ciência exata, não é uma ciência humana, que pode ser o remédio Y ou X ou Z. Não, é matemática. Por isso que eu sempre falo com os meninos, olha, um dos orgulhos que a gente tem, que a nossa empresa tem, é que a gente nunca solicitou aditivo. Nunca. Nunca. Nossa. O único Legal. aditivo que tem na nossa empresa foi porque o cliente solicitou a modificação. Aí eu disse, não, tudo bem, perfeito. Você quer? Tá aqui o preço do novo serviço que vai ser feito e pronto. Mas a gente nunca chegou e disse, não, tá aqui, né? Isso é sempre uma Até marca. hoje, graças a E Deus, isso faz nem vai ter. parte preste atenção, para quem for estudante aí, que está começando agora a carreira e tal, que o Nito acho que vai concordar. Sim. Ter uma boa equipe financeira que saiba fazer orçamento. Orçamento é que vai dizer o norte. Se vai dar certo ou não vai dar certo. É o que a gente sempre conversa aqui. A Arco ela é composta por vários setores. E às vezes, eu querendo ou não, fico me perguntando, a gente se perguntava, né? Como é que pode um engenheiro apenas prestar serviço de comandar várias obras, né? Sem ter um apoio, uma equipe. Porque, querendo ou não, envolve essa questão de fornecedores, de entrega de fornecedores, pagamento. Comercial, quer fechar com o cliente. Comercial, sim. A tratativa com o cliente. tratativa. O pós-venda, gente, é extremamente importante, que é isso que o Gabriel faz, né? Nesse comercial da Arco. Isso. Então, assim, na hora que eu vejo vocês, por exemplo, eu vejo o Diego como um encantamento do cliente, porque ele traz o sonho. Sim. Eu vejo o Igor como técnico e segurança do cliente. Ele é o concreto, o Igor. E o Gabriel, ele é o pilar e o braço direito do cliente, que do começo até o fim da obra, o Gabriel vai estar do lado dele ali. Isso. Eu vejo isso muito claro na empresa de vocês e que isso é muito importante e traz o quê? É uma visualização diferente do cliente. Ele vê 3 cores diferentes. Assim como vocês estão vestidos aqui hoje, o cliente ele vê 3 cores diferentes. Né? Ele vê o sonho de branco, ele vê a engenharia de roxo e ele vê o dinheiro aqui de verde. Na verdade, eu vim de verde para criar
empatia contigo. Que pra quem não sabe, o Newton é todo verde, né, Sim, Newton? com Todo certeza. o teu brand, a tua marca, né? Minha marca, meu posicionamento. É. Vim com relógio verde, Verde. vim de preto, né? Que a equipe Sim, pediu. a e equipe tudo. pediu. Mas tá tudo Mas certo. isso tudo faz parte, né? Tudo compõe essa questão da imagem. Que é Sim, Agora- muito com certeza. importante. Agora, nós estamos falando de um podcast que se chama Casa e Café, né? Sim. Agora a gente quer ver aí se o Diego vai trazer o nosso café. Diego, vai? E aí, Vai fazer? vou na hora. Tô fazendo aqui. Diegão vai fazendo um Quer um café ali pra cafezinho? nós. Quer um café? Na hora, Produzido vocês pelo Diego. Ó, não é pra qualquer um não, viu? Aqui é um Ah, apaixonado por Só que tu café. tem que Rapaz. descrever no café, assim, escrever bem o que é que tu quer. Tu quer açúcar? Porque se não, se tu É, não café quer, que é café, tem que ser sem açúcar. Eu sei que muita gente toma açúcar, mas bota o Não, cara eu eu particularmente- Eu comecei 2023 agora, Diego, com Mudando, a né? dieta, Ah, né? tá Mudando. certo, Então, tá assim, é café sem açúcar mesmo. A gente vai ali. Um Tô expresso. tentando. fica ao seu gosto. Tô tentando ali cada vez mais tá. Eu digo muito atuando assim, nesse eu novo vou... paladar. Como é começo de ano, eu vou deixar a critério do Diego. vamos Diego, lá, tu vamos vai Vai, lá, Diegão, o pode- Diegão vai pode fazer. A gente vai Continuar, né? Show de Continua, bola. ixi. Mas uma das coisas que eu tinha uma dúvida, que eu queria saber de ti, Certo. falar também sobre essa tua nova fase da tua vida, né? Começou o ano 2023, agora como número 1 do alto padrão no Brasil. É. E eu queria ouvir de ti, cara. Cara, É, assim, só antes do Gabriel continuar, né? Eu fico muito feliz por você, meu irmão. Massa. De todo o coração, pelo seu prêmio que você recebeu. Tenho aqui minhas sinceras palavras para você, que eu fico muito feliz mesmo, de verdade. E assim, cara, é um orgulho pra gente. Eu sou um cara que, tipo assim, meu irmão, quando um amigo meu tá ganhando, eu fico feliz. Porque, cara, eu quero que todo mundo ao meu redor esteja bem. Todo mundo estando bem, cara, a gente cresce junto, né? Diga Cresce assim. junto, É verdade. E aí, é bom dizer, pô, cara, sou amigo daquele cara ali, meu irmão. Ou o cara ali é o número 1, entendeu? Então, Newton, como foi que a gente queria saber de ti, essa tua experiência lá em São Sim. Paulo, ter recebido esse prêmio, né? Massa, de massa. número 1. Gente, foi uma experiência assim, simplesmente única. Né? Receber esse prêmio com 24 anos, eu nunca, nem dos meus melhores sonhos, maiores sonhos, eu teria esperado, né, esse prêmio. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Né? A gente que vê esse prêmio, vê um ponto ou outro, isso é apenas a ponta do iceberg. Tem muito trabalho por trás, vocês acompanham mais de perto, vocês sabem, né? Tem muito trabalho por trás, tem uma rotina diária de muito esforço, de muita dedicação, de muita metodologia. Então, assim, são muitas coisas por trás, mas Muito que processo, né? muitos processos, né? Que no final das contas, graças a Deus, a gente é recompensado, né, de uma forma como essa. Então, Eu vi foi lá um o dia- Charles do Bronx recebendo também, Charles né? do Bronx recebeu também. São várias categorias. Estava o Davidson, jogador. Sim. Adriano Imperador, que é jogador também, já recebeu lá. E tudo. Então, várias pessoas que são referências, né? A gente recebeu o selo ouro, referência nacional na área de construção, engenharia e qualidade. Show de Né? bola. show Pelos de bola, nossos E esse trabalhos prêmio, no alto padrão. ele é anual, né? Esse prêmio é anual, Ele é justamente. anual. Então, e aí assim, a gente cara- foi lá em São Paulo receber esse prêmio, né? E por essa chancela, na verdade, né? Pelo reconhecimento e sendo o número 1 a nível de alto padrão, né? Então, Foi assim, muito show, foi cara. Eu uma olhei coisa assim, que... fiquei muito massa. E eu fiquei também muito feliz porque é um cearense, é um irmão nosso Sim. que tá ali novo, tá desbravando tudo, tá conseguindo conquistar coisas que a gente... Que assim, pra gente é assim, a gente fica maravilhado. Pô, meu irmão, um prêmio desse, né? Tá ali o Charles do Bronx, o cara do MMA e tal. Sim. E tá lá o Newton. Tá lá o Newton. Então, assim, parabéns, cara, novamente. E a gente obrigado. fica feliz em estar recebendo do número 1 um prêmio como esse, né? Um capacete. Que é o prêmio número 1 dele, né? Que ele ainda- Esse aqui é o número 1? É o número 1. número Hoje é um. o mais top que a gente tem validado. É Pois- ele, viu? Pois a partir desse ano aí você pode aumentar e trazer o próximo. Pode trazer o próximo, viu? É Deus isso que eu quiser. quero. Eu tô querendo que vocês subam a régua para eu poder trazer outros para cá. Pois pronto. Fica Deus o compromisso aí da gente gravar uma segunda edição do Café, Casa e Café. Casa e café. Já com 5? E já trazer 5, Cinquinho, né? Pode Vamos pra ser, cinco, né? viu? Vamos com calma. É, Cinquinho Tá dá certo. Vamos pegar, né, Igor? com certeza, Deus Então, quiser. vamos. Deus quiser, e muito trabalho, né, Newton? É, Muito com processo. certeza. Porque tudo Com vem, certeza. vem dele, né? Deus é que tá à frente de tudo. Deus É isso tá aí. frente de tudo. E um ponto muito massa que eu noto também de vocês é que a empresa de vocês ela é muito bem estruturada a nível de todos os setores. Isso que o Gabriel falou, né? Quando a gente entra no mercado, nós engenheiros, e pode falar isso muito bem também, a gente acha que saber o técnico é o essencial para a gente conseguir entrar no mercado de alto padrão, por exemplo. Sim. Cara, saber o técnico é uma das qualidades que todos os outros engenheiros também terão. E se tu tem um cara que tirava uma nota melhor do que tu na faculdade, ele está até melhor do que você. Agora, a partir do momento que você tem uma multidisciplinaridade dentro da sua empresa, pum,
Você acabou. Né? Para quem não sabe, na minha empresa eu tenho o meu financeiro, que é o meu pai, que é o meu braço direito, esquerdo, pé, mão, tudo. Né? E o meu pai trabalha em todo o meu financeiro. Ele era... É a marcha da tua empresa. É a marcha da minha empresa. Então, Segura, assim, ele vai. sempre está segurando, vai. Ele é uma pessoa que ele trabalhava no serviço público, trabalhou no serviço público muito tempo, auditor da Cefim, trabalhava na Secretaria de Finanças, né? Muita experiência nessa área contábil, né? E de economia, que ele é economista. Então, me ajuda hoje muito. E eu montei a empresa, muitas pessoas acham, né? A gente teve até uma matéria que foi publicada no jornal O Povo, no Dia dos Pais, comigo e meu pai. Por conta que eles falaram assim... Eu vi outra também, que na Isto É, saiu ontem outra matéria nossa. Saiu uma minha com meu pai, que era assim, empresa que passa de filho para pai. Sim. Porque a minha foi o contrário, né? A Nilson Feitosa Engenharia começou comigo e depois que meu pai se aposentou, eu convidei ele, ingressei ele. Geralmente é o contrário, né? A ordem invertida. Né? Então, assim, ter essa multidisciplinaridade, ter o Gabriel ali como marcha, é extremamente importante, né, Diego? Para a gente, como engenheiro, tá à frente do negócio. E muitas pessoas acham que, eu quero fazer uma parceria, quero abrir uma construtora. Quem é meu melhor amigo aqui, engenheiro, para fazer uma construtora comigo, para eu abrir minha construtora? E não foi assim. Cara, não é assim e nem deve ser assim, né? Porque mesmo a disciplinaridade não torna a equipe multidisciplinar. Claro. Aqui, cara, cada um tem uma função e cada um tem aquilo que é bom. Quando eu arco, para quem não sabe, né, começou eu e o Diego, basicamente. O Gabriel ele entrou depois e ele entrou depois de uma visão crítica que eu tive sobre mim mesmo. Que pelo caminho que estava indo, né, a gente estava fazendo até uma casa para o Gabriel vender, que ele pegou uma casa para venda na época. Aí eu fui vender. Então o Gabriel foi cliente de vocês? Eu fui cliente do Diego. Caramba, que massa. Só que o Gabriel já é meu amigo há 22 anos. Esse ano 23. Caramba, mas a amizade de você é mais velha que o Nil, né? Duvidar. Aí, só que a gente não é muito mais velho que tu não, né? Vocês são mais velhos, né? Quero esconder, não. Não tanto, né? Calma, com calma. Aí eu peguei... a gente tem que ter essa autocrítica, tem que ser sincero. Aí eu peguei e olhei, cara, eu posso fazer o financeiro? Posso. Garotinho, aí. Show de bola, meu amigo. O que você acha do nosso arquiteto? Respeite. Mas esse cabra aqui é diferente, essa empresa é diferente. É viu? diferente. Respeite. Eles me tratam tão bem que toda vida eu volto. É bom. Aí é o que eu tô dizendo. Aí eu fiz autocrítica. Cara, eu posso fazer o financeiro? Posso. Mas vai sair bem feito, será? Será que a obra vai sair bem feita se eu estiver fazendo duas coisas ao mesmo tempo? Ou será que... Aí eu pensei, não, aí eu tenho que dividir com o Diego. Para a gente ter uma balança para equilibrar. Aí eu pensei, não, mas eu conheço uma pessoa, um cara que já trabalhou em outro setor com essa área financeira e eu sei que o cara é desenrolado. Nossa. E é bom. Era o Gabriel. Isso passa, né, Gabriel, até mais segurança para o cliente. Ele saber que tem uma pessoa especialista no financeiro dele. Que eu não tenho só um especialista na engenharia e um especialista na arquitetura, não. Sim. Eu tenho um especialista nesses dois ramos, mas eu tenho um especialista no financeiro. Isso. E o cliente, ele é leigo. Ele vai contratar todo arquiteto e todo engenheiro pela parte técnica. O técnico é o básico, é o mínimo. Então, na hora que você diz assim, opa, a minha empresa, assim como a de vocês, a minha, né? A minha empresa, ela consegue te dar esse suporte do financeiro, o cara diz, pronto. Aqui aonde eu tô seguro. E principalmente quando você tira dúvidas. Exemplo, a questão do financiamento. Hoje, muitas obras são financiadas. Né? Financiado, então, assim, o cliente ele tem muita dúvida de quanto é que ele vai ter que desembolsar, qual o momento que ele tem que desembolsar, qual o melhor modelo para ele construir. Então, eu digo assim, rapaz, digo muito para o Igor, na nossa empresa, na verdade, ela tem duas vertentes. Um é o operacional, é você. Você, meu irmão, é o que tem que fazer a casa acontecer. Né? Enfim, o produto é com você. Ele é o produto final. Né? Ele é o produto final. Mas eu sou o cara que organizo a empresa como um todo. Então, por exemplo, pagamento, não deixe faltar o cafezinho, o açúcar, papel higiênico, toda a parte contábil, toda a parte fiscal, tudo isso eu dou o suporte para quê? Suporte ao cliente. O suporte ao cliente. Saber onde é que vai vir o dinheiro que ele pode conseguir para estar financiando. E no final das contas sou eu quem faço toda o planejamento financeiro da obra com o cliente. Sim. Então eu chego para o cliente, como é que você está agora? Vamos dizer assim, assado, está aqui o cronograma.
O cronograma tem que ser obedecido. Você vai conseguir obedecer? Não, Gabriel, eu acho que esse cronograma para mim está muito puxado. Não, Gabriel, isso aqui está muito folgado. Comprime mais. Então a gente pode aumentar aqui o valor do que é repassado. Vamos para a caixa. Tal. Então, assim, hoje a nossa empresa ela tem sucesso no que faz basicamente por conta dessa divisão muito bem feita, mas harmônica. Perfeito. Eu digo que eu sou formado em Direito, eu digo, rapaz, a divisão dos 3 poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário, tem lá dizendo na Constituição que eles são independentes e harmônicos entre si. Né? A mesma coisa é aqui. Eu digo sempre isso. Rapaz, aqui tem que ser independente, cada um, mas harmônico entre si. Se ajudando, né? Para que tudo dê certo. Com certeza. E assim, o Igor fala aí, mas assim, porque a minha vivência, apesar de ser formado em Direito, foi dentro da administração pública. Sim. Então, eu era quem ficava à frente de contratos administrativos, licitações e tal. Já consegue ter todo esse ponto, né? E outro setor também, que é extremamente importante, que você consegue dar todo esse suporte, que muitas pessoas esquecem. Cara, o setor de contratos. Isso. Será que sua empresa está regularizada com um contrato com o cliente? É na hora do contrato que você está assinando ali que, rapaz, assinei uma obra de 1,5 milhão. Então, opa. E aí, você está assinando um lucro para a sua empresa de 18%, 20%, 30%, 40%, ou você está assinando a falência da tua empresa? O contrato ele tem que estar muito bem amarrado. Porque se tu assinou uma obra ali de 1,5 milhão, aquela obra vai custar 2 milhões e é uma empreitada global, tu vai ter que arcar. Tu vai ter que tirar dinheiro do bolso para arcar. Com certeza. Então, assim, essa parte de contratos, essa parte, por exemplo, de contratação de terceirizados, né? Como é que eu vou colocar um terceirizado meu dentro de obra? Como é esse contrato com o meu terceirizado? Sim. Né? A contratação de um engenheiro meu, ele vai ser carteira assinada, ele vai ser PJ? Como é que vai ser a contratação desse engenheiro meu? Isso, aí né? você tem que entrar também em qual é o modelo de negócio que você... Modelo de negócio. Que seja, assim, você sabe do nosso, né? Assim, Sim. a gente tem umas categorias, um histórico de... Sim. Rapaz, o meu aqui, o meu nome e tudo, Rapaz, ó. Diegão, o negócio aqui tá diferente, viu? Gostei. Se a arquitetura não der certo, eu dos pontos. Não, cara, mas é isso. Acredito muito nessa tocada. E uma das coisas também que a gente queria saber de ti, Nilton, é assim, o futuro, cara. Nós estamos em 2023, né? Começando Como 2023. de duas formas. Primeiro, a parte pessoal e a profissional. Nossa. O que é que tu tá esperando desse ano de 2023, cara? Cara, ano de 2023. A pergunta vai casar? É uma pergunta aí bem... Pelo menos noivar. Pelo menos noivar. Rapaz, esses exames me complicam toda hora. Não, mas vamos lá. Primeiro pro profissional / pessoal, né? Que uma coisa eu gosto muito de sempre atrelar. Uma frase lema de vida que eu levo pra minha vida é o quê? Eu vivo enquanto eu trabalho. Sim. Então, pra mim não existe só férias ou só trabalho, não. Eu vivo enquanto eu trabalho. Então, hoje eu tenho a liberdade de, numa quarta-feira, estar aqui conversando com vocês nesse bate-papo e com obra para entregar sexta-feira. Sim. E uma correria lá, mas tem equipe trabalhando, eu já deixei tudo pronto e estou vivendo aqui enquanto trabalho, né? E estou nesse momento aqui com vocês. E assim, as expectativas para 2023, a nível da engenharia, e nós estamos tendo uma transição de governo, tá? Sim, então, assim, em toda transição de governo, seja direita, esquerda, toda transição de governo tem-se cautela. Então, esse é um ano que eu espero que dos investidores vá se ter mais cautela. A gente vai começar a investir também do meio do ano para o final do ano aí, construções também próprias nossas, a gente está para iniciar também, né? Então é um ano que a gente vem fazendo isso aí, planejando, tá? E são muitos projetos, muitos planos. Sim. São 4 empresas que estão girando agora, né? Tem a minha empresa do digital, que hoje são quase 1.000 alunos no Brasil inteiro, né? Chegamos a essa marca aí de quase 1.000 alunos no Brasil inteiro, que 2023 creio que a gente passe aí dessa marca folgado, né? Vamos dobrar, né? Vamos dobrar. A meta é dobrar. A meta é dobrar. Aí, nas obras de alto padrão, a gente tem essa visão estratégica de quê? Pegar 5 obras de alto padrão. Certo. Por que, Nilton, tem essa visão estratégica de pegar 5 obras de alto padrão? Porque eu consigo dar uma tratativa que o meu cliente merece e quer, primeiro ponto, e eu tenho um posicionamento / visão estratégica para obras que eu vou pegar. Então, o Nilton hoje não pega obra de menos de 1 milhão. Pega obras acima de 1 milhão. Por quê? Porque a minha visão estratégica, eu vou pegar 5 obras. Se eu pegar uma obra de 800 mil ou de 1,5 milhão, o trabalho da obra é o mesmo, ter o mestre de obra é o mesmo, eu preciso do mesmo engenheiro. Então,
a gente tem essa visão estratégica. Então, uma das nossas metas é expandir o nosso leque de mentorados, né, na mentoria alto padrão ou na consultoria empresarial, que essas pessoas que entendem a minha metodologia, cada um também pega 5 obras em parceria comigo. E aí a gente consegue expandir o nosso modelo de negócio. Então, é ensinar para outras pessoas e ter essa abundância. Entendi. Uma vez eu ouvi até numa palestra que eu estava, que o Mar Morto, ele é chamado assim, porque ele recebe de outros rios e mares, mas ele não transborda para nenhum. Por isso que ele é chamado de Mar Morto. Sim. E quando eu vi isso e entendi isso, eu disse, cara, eu não vou aprender o meu modelo de negócio para mim. Eu vou transbordar o meu modelo de negócio para ensinar outras pessoas e crescer cada vez mais. A única coisa que quando se divide, se multiplica é o conhecimento. Com certeza. Então, eu gosto muito de falar é isso. Forte a frase. Né? E até chegaram para mim essa semana agora e falaram desse jeito assim, rapaz, por que que toda pessoa que se destaca quer começar a vender um curso, uma mentoria, uma consultoria? Eu disse, cara, porque só pode vender Quem curso sabe. quem se destaca. É lógico. Aquele cara que não tem resultado e vai para um negócio desse, não tem como. Né? É fraude, né? Mas existe, É uma sabia? fraude, Existe. bastante. Todo Eu- mercado, eu né, no vem começo, tendo... no começo do Eu, acho que era no particularmente, começo tenho o do maior preconceito. Assim, Eu- preconceito eu no também sentido tenho. de ter um receio, ou será que aquele curso é interessante, aquela mentoria? Porque, querendo ou não, tem diversas pessoas aí Sim. fazendo isso, né? E Diegão, Infelizmente. tá Show de bola? Tá show de bola. viu? Qual foi que tu Eu colocou? Qual foi quero o convidado? ser convidado, viu, para a inauguração do Arco Café. Viu? O Diegão disse que tem esse sonho aí, vamos botar em prática, tá? Eu, no início, até chamei um Se precisar colega de meu. sgente investidor, converse comigo também, pra gente certo, falar, viu? viu? A ideia era justamente isso, montar um café e o escritório de arquitetura. Né, para Que poder massa. ter os dois usos. Estilo Hoffman. Tipo Né? Hoffman. Que é o do Hoffman Station, lá em João Pessoa. Ele agrega, ele tem a parte de café. Sim. E um dos andares lá é todo do Léo Maia, que é o arquiteto, né? É o E terceiro. É o tipo terceiro a andar. O cobertura. melhor, a cobertura lá é o do Léo Maia. E a gente ficou assim maravilhado. Meu irmão, tu é doido, que sacada. Você tem um Sacada. café, Massa. você tá ali e tal, conversa com o arquiteto E, gente, eles vocês têm não são noção? construtora, eles são incorporadora, eles unem as coisas, né? Eles têm uma empresa. O arquiteto, aí eles a construtora, pegam o uma cliente, construtora, tal, pegam um arquiteto. o dono do terreno, tal, monta Eles tudo, né? viabilizam todo o... Eu Que massa. gosto muito do modelo deles, da Hoffman Station. E assim, só pegando o gancho que o Gabriel estava falando, o interessante é que lá, João Pessoa é uma cidade muito parecida com Sobral, lógico que nas devidas proporções, né? Mas o mais importante é porque está na região Nordeste. Não precisa a gente se deslocar até o Sudeste para poder... saber. Entendeu? Sim. Entendeu? Tipo, isso foi uma troca muito... Inclusive, citando né? isso, foi o que eu te falei, é a mesma coisa. Você é um cearense, meu irmão. Tal. É de Total. casa. É de casa. Isso eu valorizo demais. Eu valorizo também, porque Sim. infelizmente muita gente ainda tem aquela visão errada da gente, né? Aqui no Nordeste. Isso. E aí eu gosto de valorizar aquele que tá mais próximo ali, aquele primo. E a gente vem desmistificando tudo isso, né? O nosso mercado, os nordestinos que estão tendo essa visibilidade a nível nacional. Então isso aí desmistifica muito, né? E até um ponto que eu quis fazer, né, voltado para isso, que é o quê? Para quem está aí do outro lado, Sim. o primeiro ponto é entendam o valor dessa mesa que vocês estão sentando e conseguindo tomar um café aqui com a gente. Entendam. isso. Essa mesa aqui tem muitos milhões envolvidos, né? Já em fechamento com o cliente. Então, às vezes, um insight desse aqui, tu consegue pegar e pum, virou uma chave Isso. e vai para cima. Né? Então, assim, eu tenho tanta certeza, né, do meu método, daquilo que eu ensino, e eu expliquei para vocês, e mostrei para vocês, e explico meus mentorados, mostro meus mentorados, que hoje eu tô tendo, né, a gente tá tendo 2 sedes novas, a Newton Feitosa Engenharia para Cara, eu 2023. Eu vi, a gente quer Tu visitar. até A também, tinha viu? gente- comentado no jantar que tava com a gente aqui, A acho que tinha gente- acabado de dar certo, né? Fechar contrato e tal. A gente vai colocar, né, 2 sedes agora em andamento. A gente tem a sede Amazon, que é num sítio no estilo Amazônia e tudo. E a outra sede, que é a sede Tower, que a gente foi para um prédio comercial. Então a Newton Feitosa Engenharia vai estar nessas 2 sedes e aí atender os clientes da melhor forma. Foi o que eu fiz. Eu disse, cara, eu não ensino as pessoas a entenderem e saberem igual como eu faço. Sim. Pois pronto. A minha obra aqui de altíssimo padrão, com nível de qualidade lá em cima, não vai ser executada por mim. Vou fazer um processo seletivo e vai ser executada por um dos meus mentorados. Perfeito. Quem está fazendo lá é Isabela e Wedley. Deram um orçamento? Não, pichichei. Esse é o preço de vocês? Pronto, show de bola. Vamos lá. Pago o preço de vocês, mas eu cobro, eu quero qualidade. São minhas mesmas planilhas, mesmos controles, mesma qualidade.
para conferir é muito fácil. Muito né? tranquilo. Então, assim, como até do outro lado, né? Como cliente, essa experiência que a gente passa para o cliente, eu digo a gente porque esse ecossistema não é mais o Newton, Sim. é sobre nós. Esse Com ecossistema certeza. que a gente está criando é o ecossistema que realmente muda o mercado. Claro. A gente tem isso para realmente mudar o mercado. Com E certeza. como cliente é algo que, pô, cara, o atendimento, os controles, isso passa uma segurança muito grande. Eu fui, a obra tá com 1 mês e meio. Eu fui lá uma vez só. Eu confio tanto, fui lá uma vez e vejo só os controles. Por quê? Porque a pessoa confia. Sim. Né? Então, esses controles que a gente passa, que a Arco passa para os clientes dela, gente, valorizem muito isso. Porque hoje, controle de obra é algo extremamente... E outra coisa, obra é feita por humanos. Se você tem uma empresa que tem muito portfólio, que tem 50, 60, 70 obras, desconfie um pouquinho, cliente. Porque talvez ela esteja pegando sem controle algum e talvez ela esteja pegando uma próxima obra para finalizar aquela obra antiga. Perfeito, Newton. Né? Rapaz, o que tu falou agora, eu me toquei aqui de 2 ou 3. Construtor. A gente lembra, e a gente lembra, a gente tá nesse mercado, a gente lembra. A E o gente cliente sabe, que é né? leigo, ele quer o quê? Muitas vezes ele quer o preço do metro quadrado. Mas muitas vezes ele precisa o quê? Viabilizar o sonho dele. É um dos pontos que eu chego, na hora que eu sento numa mesa, eu e a Rafaela, né, que é minha irmã, que é arquiteta que tá à frente comigo. Um abraço aí pra Rafaela. Rafaela, Depois um a gente abraço. vai- Queremos Tem que vir você pra aqui. cá, Rafaela. Vem Tem pra que cá vir. também. Queremos né? você aqui. Só marcar que eu arrasto ela. Arrasta? Arrasto sim. Vamos na trazer hora. ela. E aí, um dos pontos é o quê? A Rafaela, primeira coisa, na hora que a gente senta com o cliente para estudar o negócio do cliente, porque eu costumo dizer que é o quê? A gente tem que estruturar um sonho. A gente tem que estruturar um negócio. Sim. Na hora que a gente estrutura isso para o nosso cliente, a primeira coisa que a gente pergunta para o cliente é o quê? Quanto você tem para gastar? E não é para o nosso orçamento, né, Igor? Está adequado com isso. Não. É para que o sonho do cliente, na hora que o Diego vai Não se projetar, frustre. seja baseado e pautado nesse dinheiro. Se o cara tem 600 mil, a casa dele vai ser voltada por 600 É mil. isso. Com É certeza. E porque tudo está linkado aqui na Arco. O financeiro, a engenharia, o técnico, a arquitetura, o técnico. Na hora que eu tenho tudo linkado num local só, eu não faço um sonho que não seja execuível. Exatamente. A gente Perfeito. viabiliza Acaba não- sonhos, né? É o Perfeito. passo a É passo isso que mesmo. toda empresa deve seguir, né? A questão Vocês do também projeto, têm esse passo a passo com os clientes de Temos, vocês temos. aqui, né? Inclusive, essa ideia de ter o podcast, ter isso tudo, passou muito pela questão que eu acho que nem faz parte muito da tua mentoria, mas foi uma coisa que eu vi como exemplo. Eu disse, cara, eu preciso também passar para quem está ali que, cara, é possível. 3 caras que não botaram 1 centavo hoje, tá ali, ó. Tá ali. O faturamento hoje acima de 3 milhões, né? Então, paciência, trabalho duro. paciência, trabalho duro, muita fé em Deus e em si, né? E se preparar. Quem está preparado... Você sabe a história de... Você é religioso, né? Sim. Eu estava vendo a história de Davi contra Golias. Davi tava com as pedras, né? E ele ia enfrentar lá Golias e tal. E perguntava, dava aquele medo. Mas o gigante vai acabar com Davi. Só que antes, Davi tinha enfrentado um leão e um urso. Ou seja, Deus preparou o caminho até ele enfrentar o Perfeito. gigante. Perfeito. E ele não estava mais com medo. Que Por quê? insight foda. Porque ele já tinha enfrentado outros desafios. Então, não tenha medo de desafio. Encare isso com coragem, com humildade para saber que você Sim. tem que muito aprender. Sim. Ninguém sabe tudo. Se né? especializar cada vez mais. Se especializar cada vez eu mais. até- E eu sempre falo isso. Às vezes, cara, não é por mal, é porque acontece um problema em obra. Obra tem problema. Mas sempre seja o cara que não se exime da responsabilidade. Perfeito. Ou que não se exime de, tipo assim, não ter compromisso com o erro. Se acontecer um erro em obra, se acalme, respire, vá lá, chegue junto Como com é que o a gente cliente resolve, né? e resolva. A gente estava resolva. conversando na segunda, né? Que é justamente, às vezes, é a questão de muitas pessoas focarem no erro, no problema, e não focar na solução. Na solução. O tempo que você gasta focando no erro, você pode reverter e focar na solução Perfeito. e solucionar. Se você ficar muito preso ao problema, vai pirar. Com certeza. Vá atrás da solução, meu irmão. Dê um jeito e resolva. E o negócio é sempre mostrar para o cliente que a gente tá junto dele. Tá junto dele, Eu exato. tô aqui para chorar por você e não com você. Eu gosto muito de dizer essa frase, que é o quê? Eu tô aqui para chorar por você. Por quê? Porque na hora do fornecedor, pode ter certeza que eu vou baixar o preço porque eu tenho que me pagar aqui dentro de obra.
né? Com Então, certeza. a Isso gente aí é se a coisa paga. mais Como é que a certa do gente se mundo. paga? Uma administração nossa de obras. A gente se paga a partir do momento que a gente tem um cronograma bem feito e a partir do momento que a gente tem uns fornecedores que eu consigo barganhar com o meu CNPJ. Então, eu consigo barganhar isso para o meu cliente, trazer um custo menor para o meu cliente e fazer o quê? Cada vez mais com que eu consiga mais clientes e o boca a boca gire. E é isso aí. E no mais agora, para a gente finalizar esse programa incrível, rapaz, para inaugurar o Coisa boa. podcast. É a inauguração. Foi- né? inauguração. Não poderia, Que não poderia ser massa, outra gente, pessoa, fico meu irmão. honrado. Primeiro que não poderia isso. ser outra pessoa. Segundo que foi um papo muito bacana. Mas eu queria fazer agora algumas perguntas, voltar de novo para a linha pessoal. A gente falou muito aqui sobre obra, sobre o modelo Parte de técnica, negócios, né? Que a gente, Gestão, tudo. eu espero que vocês aí de casa estejam satisfeitos com tudo que a gente conversou aqui. Mas eu queria te fazer algumas perguntas, Nilson. Eu vou dar uma palavra e você me dá o significado dela na Massa. sua vida, certo? Primeiro, família. O que é família para a vida do Newton? Tudo para mim. Tudo, né? Família é tudo para mim. Família é o meu alicerce. Né? É a Toda base, casa precisa né? de um alicerce e família para mim é o meu alicerce. Inclusive, minha família trabalha comigo. Né? Minha mãe é engenheira, minha irmã é arquiteta, meu pai é o meu financeiro. Então, a minha família ela é tudo para mim. Até o slogan da minha empresa é "Você sonha, a nossa família realiza". Isso. Então, Massa. Perfeito. Massa. é algo que linka muito e eu fico todo arrepiado quando falo assim de família, porque Quem nunca, né? é algo que faz muito parte da minha vida pessoal e da minha vida profissional também, são tudo para mim. Pronto. Segunda pergunta. Deus. Quem é Deus para Newton Feitosa? Tudo, Tudo também? tudo. Tudo. Pra nós também. Sem Deus. Eu acho que ele é a gente- razão, né? Razão, Hoje- esperança, perdão. Hoje também eu digo que a Arco foi para frente com toda certeza, sem nenhuma dúvida, por conta de Deus também. De Deus. Com certeza, é. E um ponto que eu gosto sempre de falar é o que muitas pessoas, né, até na minha exposição nas mídias digitais e tudo, eu falo muito sobre Deus também, quando eu tenho um momento ou algo do tipo, eu sempre falo sobre Deus, por conta que eu acho que muitas pessoas precisam disso, né, e tá atrelado com a minha vida da engenharia. Eu não teria crescido na engenharia se eu não tivesse Deus. Eu não teria crescido na engenharia se eu não tivesse a minha constância na minha oração. Sim. É sobre constância na oração. Não é sobre Tem toda estar razão nisso. um dia falando com Deus, conversando com Deus e esquecer dele mais 3.000 dias ou quando tá triste. Só lembra de Deus quando tá triste. Não. Não, A gente tem que lembrar de Deus nas vitórias, nas derrotas. Né? Agradecer sempre. Agradecer sempre. Porque tudo tem um motivo, viu? Tudo tem um motivo, tem um motivo. tudo tem um propósito. E até tem um um ponto propósito. importante, né? Se a gente não tivesse as dificuldades que a gente tem, a gente não cresceria como a gente cresce. As dificuldades fazem a gente crescer. História de Davi. De Davi. É isso. Perfeito. Outra pergunta. Engenharia. Para você, Newton Feitosa. Propósito. É o propósito? Propósito. É um propósito. É poder deixar um legado, é ter um propósito de vida. Então, engenharia, para mim, tá linkado muito a propósito. Né? É sobre clientes, é sobre sonhos, é sobre realizações, é sobre ensinar pessoas a crescer. Cara, eu estava essa semana agora com um mentorado meu, vou até falar o nome dele aqui, porque ele não se importa com relação a isso, não. O Vitor Baldin. Né? Ele é lá de Rio Verde, Goiás. E há um ano atrás, eu estava fazendo a mentoria com ele. E na mentoria com ele, há um ano atrás, o Vitor chegou para mim e falou assim: Newton, eu quero abrir minha construtora. Hoje eu trabalho para uma empresa de arquitetura, sou terceirizado de projetos complementares. Sim. E eu quero crescer meu negócio, eu quero escalar o meu negócio, eu quero abrir minha construtora. E ontem a gente teve a primeira aula da mentoria alto padrão. Nessa primeira aula da mentoria alto padrão, ele disse assim: Newton, eu estou precisando melhorar os processos na minha empresa, que eu já faturei aqui perto de 5 milhões e estou precisando melhorar esses meus processos. Eu disse assim, cara, meu olho encheu d'água. Eu falei assim, caralho, velho, há um ano atrás tu estava me falando que tu precisava abrir tua empresa. Agora a tua dor já é outra dos processos, por conta que Tá no nível. o patamar mudou. Né? Então A é sobre pancada é muito propósito, é alta, sobre né? ajudar pessoas. Né? Então, o propósito da gente que está realizando sonhos é uma pessoa que confia na gente 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, a gente está no alto padrão. Então é o sonho da vida da pessoa. E a vocação maior se chama, alinkando com a questão espiritual, né? É servir. Servir. Todos nós estamos aqui para servir. Servir. Mais alegre não é quem é servido. A maior felicidade está em quem serve. Serve. É Perfeito. isso? Perfeito. Então é isso, gente. Queria, Newton, só te pedir agora para a gente finalizar, que você olhasse para uma das nossas câmeras, a câmera 3, né? Não é isso, Luiz? Grande Luiz, tá ali, ó, na bancada. comandando tudo. Ele e o Cauê ali por trás.
Um abraço, Luiz. Abraço, Cauê. Olhasse pra essa Luiz câmera Produções. e passasse uma mensagem aí No Alvo Produtora. pra quem... no Alvo No Alvo Produtora. No Alvo Produtora, né? Deixar aí o registro, né? registro, né? Inclusive, ó, tem que passar as imagens que você tirou hoje lá nas nossas obras, viu? Ficou top, viu? Eu vi. Pra gente mandar também para nossos clientes, né? Um abraço a todos O eles. homem é bom de clique. Como... E aí é isso, Nilton. Queria só que você olhasse para a câmera e passasse uma mensagem sua. Massa. E aí o que você Pra achou quem de deseja, hoje, né? o que, é que você deseja Show de pro ano bola. 2023 também. Tá Show certo? de bola. Primeiramente, queria agradecer, né, esse convite mais que especial de vocês, de 3 pessoas que se tornaram meus amigos. Né? Conheci tanto a empresa de vocês e conheci, além da empresa de vocês, o coração de vocês. E não tem como a pessoa conhecer esses 3 caras aqui e não gostar, não se encantar com eles. Né? Então, primeiramente, agradeço o convite. Segundamente, queria falar com você que está aí do outro lado e encerrar com uma frase que eu gosto sempre de encerrar, ou podcasts, ou palestras minhas, que é uma frase que me move muito. E diariamente eu falo essa frase porque ela é uma frase que consegue fazer com que eu entenda que o esforço é algo que tem que ser diário e é a constância, é o esforço que faz com que a gente possa crescer. Né? Então, eu acho que, até postei no meu Instagram esses dias, a palavra desse ano que eu quero ter é constância. Constância. Se eu tiver constância todo dia 1% melhor, cara, chegar no final do ano a empresa cresce, tudo cresce, a gente alavanca, né, a vida pessoal, tudo. Né? Então, essa frase é de um filósofo holandês e ela é assim: só um sério querer, um esforço persistente podem levar-te à meta. A sorte jamais constitui um mero acaso. E a vida à tua frente só devolve o que lhe deste. Nada, nada mais. Então, essa é uma frase que me move muito e diariamente. Muito boa, viu? Então, deixa aqui o meu muito obrigado a vocês. Deixa o meu muito obrigado a todos que chegaram até aqui e assistiram todo esse momento. Com certeza. Né? Sigam o Instagram aqui da Arco, né? @Arco Construtora, né? O meu também é @Newton Feitosa Eng. É isso. E também E é o isso. Casa Café. Café. Casa e Cast. Café, perfeito. Casa e Café Cast. Tudo bem? É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês estejam satisfeitos. Muito obrigado a vocês. Abraço. Todos que chegaram até aqui, né? Isso. E até a O próxima, próximo. porque tem gente grande também que vai participar aqui A do gente nosso... vai deixar nos bastidores, depois a gente vai soltar um spoiler. Enfim. Deixar em Segue off. aí o Casa e Café Cash, segue a Arco E Construtora. já confirma aqui a volta do nosso querido amigo Nilton Feitosa. Agora com a Rafaela. A Rafaela. Verdade. O Rafael não usa o teu, né? A Rafaela, o dela é Marrocos, é isso? É Rafaela Marrocos Feitosa. Feitosa. Pronto. Isso. Rafaela, Marrocos vamos trazer a Feitosa. Rafaela e o Nilton. Pode ser? Pode A sim. dupla aí, dinâmica, mas sem, marcar. sem brigar, tá? Não, sem brigar. tranquilo. Tá tudo tranquilo, As né? nossas brigas, elas ficam só em casa. Literalmente, né? Literalmente, é. Então pronto, então é isso aí. Segue a gente, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal aí no YouTube para mais informações e mais podcast. Não é isso? Massa. E mais massa café. demais. E mais café, Mais viu? café. Valeu, galera. Tá, Show de tá bola. Tá aprovado, né? Demais. Pois pronto, bebeu todo. Tem como gente. errar.